Oi guys, no vídeo de hoje eu vim trazer o tão aguardado tutorial da minha maquiagem. Vocês me pediram muito pra eu reproduzir a minha maquiagem, pra eu mostrar pra vocês quais produtos e como que eu fazia a minha maquiagem. Então hoje eu decidi trazer esse vídeo pra vocês com produtinhos baratinhos, que são os que eu uso diariamente pra fazer a minha maquiagem. Então é isso, se vocês querem aprender como que eu faço a minha maquiagem, só ficar aí pra assistir o vídeo. Antes de tudo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço meu skincare, que é uma parte muito importante pra sua maquiagem ficar boa. Então vou mostrar pra vocês o que eu faço. Começando pela limpeza de pele, eu uso o meu fiel sabonete da Granado. Eu só uso ele, já testei muitos outros sabonetes de limpeza, mas o básico é o que funciona na minha pele. Então eu tô até aqui, ó. Já usei vários desses sabonetes, inclusive tem refil e eu já recomprei milhões de vezes. Recentemente comecei a testar também essa água micelar da Melu. E pra limpeza é basicamente isso que eu uso. Depois eu já vou direto pro segundo passo, ainda com a pele úmida da água micelar. Eu aplico o meu hidratante, que é o hidratante de aloe vera. É um gel de aloe vera, você encontra na Amazon. E eu uso isso aqui como meu hidratante. Ele tem uma textura em gel, mas é bem líquido. Eita, mas é bem líquido e eu passo na pele, ele deixa bem sequinha a pele, ajuda com irritação e todas essas coisas, então eu comprei ele pra isso, pra ajudar com essa irritação da pele. Mas recentemente eu adicionei um novo creme na minha rotina de skincare, porque como eu disse, o de aloe vera é muito levinho, então eu senti necessidade de um hidratante um pouco mais potente, que tenha uma textura, porque ele completamente some da pele, o de aloe vera. E eu comprei esse daqui da Principia, que é de manteiga de karité, glicerina e niacinamida. Ele tem uma textura de gel e creme ao mesmo tempo, porque ele não é nem muito pesado, nem muito leve. Ele é balanço perfeito pra usar debaixo da maquiagem, pra mim. Último passo da rotina de skincare, que agora eu não vou fazer porque tá de noite, eu tô gravando esse vídeo à noite, como dá pra ver, eu acho. Mas um passo muito importante pra finalizar sua preparação de pele e seu skincare é sempre protetor solar. E eu tenho duas recomendações muito boas da mesma marca, que é o protetor solar da Anasol. Esse daqui é o corporal de fator 50 e ele é muito bom, uso ele tanto no corpo quanto no rosto e deu muito certo. E é bem acessível o valor por uma embalagem desse tamanho, é muito protetor solar e você não pode economizar em passar protetor solar. Esse daqui ajuda você não ter que pagar rios de dinheiro em um protetor solar e ficar com dó de usar ele, porque você pagou muito caro. É difícil de repor também, pelo menos pra mim. E da mesma linha, eles também têm o facial, que é muito bom. Ele é toque seco, esse daqui vermelho tem várias outras linhas, mas esse daqui, o vermelho, é o toque seco e eu recomendo muito. Antes de finalizar essa parte de skincare, uma coisa muito importante que eu esqueci de citar, que é crucial pra minha maquiagem ficar boa, é depilar o meu rosto. Eu sempre faço a minha barba com uma Gillette e com uma shaver, porque a Gillette, ela não deixa a pele completamente lisinha, mas eu venho com a shaver e aí ela faz esse trabalho, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas questões com irritação de pele, porque eu faço isso quase que diariamente, mas é fundamental, pelo menos pra mim, é gosto pessoal, eu prefiro o meu rosto sem barba. Agora vamos começar a maquiagem e eu começo pelo corretivo ou pela base, que eu tenho algumas recomendações aqui. O primeiro é a base da Vizela, eu usei essa daqui, tá bem no final, mas ela é muito boa, é minha base favorita e eu uso como corretivo, como base. Esse daqui é muito bom, mas ela é muito pigmentada, é muito boa, porque você usa pouco produto e mesmo assim você vai ter uma boa cobertura ali da cor. Só que esse daqui não é tão acessível assim, custa uns 70 e pouco, mas acho que na faixa de preço dos produtos da categoria, ele é considerado ali preço médio, mas ainda assim não é o mais acessível. Daí eu tenho esse corretivo aqui da Ruby Kisses, que é o meu segundo, e eu gosto dele. Ultimamente eu não tenho gostado tanto assim, mas ele é muito bom e ele é muito acessível, você encontra ele por no máximo, acho que uns 30 reais, só não sei se a cartela de cores é muito variada. Por último, mas não menos importante, são os corretivos da linha Blow, da Ruby Rose. Eu comprei eles faz um tempinho, assim que lançou eu comprei. Eu gostei muito dessa linha, eu tenho vários produtos dessa linha da Ruby Rose, vocês vão ver que ao longo desse vídeo vão ter várias citações dessa linha. E eu recomendo muito, eles são muito leves, são produtos muito translúcidos e vai ser ele que a gente vai usar hoje. O meu é na cor CBW60, que é o tom exato da minha pele. E o tom mais claro que eu uso pra iluminar, ou às vezes eu uso como corretivo pro rosto todo também. Eu começo aplicando aqui na área dos olhos e eu aplico com o pincel diretamente aqui também. Vocês podem ver aqui que por conta de tirar muitos pelos do meu rosto o tempo todo, todos os dias, minha pele tá bem sensível aqui.
gostava muito de passar produto na testa, mas ultimamente eu comecei porque eu vi que as minhas maquiagens estavam ficando com o tom muito diferente na testa. Pra esfumar o corretivo eu gosto de usar uma esponjinha úmida e é só isso que eu uso pra poder espalhar o corretivo. O acabamento é bem translúcido, essa linha não é muito focada em alta cobertura, é mais essa coisa de segunda pele mesmo. E essa é meio que a proposta de todas as minhas maquiagens, eu não gosto muito de uma cobertura muito alta. Vocês podem ver que já cobriu bastante, mas ainda assim dá pra ver, né? E ela tem um acabamento bem natural, assim, meio glow. Mas o acabamento também depende muito da sua preparação de pele. Então os produtos que você usa embaixo da sua maquiagem também interferem bastante no acabamento. Por isso que eu comprei um hidratante um pouco mais pesadinho, porque eu gosto desse acabamento mais hidratante, mais glow. Não se esqueçam de descer pro pescoço a maquiagem. Agora eu vou vir com a cor mais clara, que é a CBW40, e vou passar nos pontos de iluminação. Eu não vou passar muito não, porque depois a gente vai voltar com mais um pouco desse corretivo mais claro. Então eu passo só um pouquinho mesmo, passo um pouquinho aqui também. Eu tento esfumar de um jeito que não espalhe muitos produtos pra fora de onde eu apliquei eles. Eu tento deixar eles bem concentrados aqui onde eu apliquei. Com o corretivo aplicado, agora a gente vai fazer os contornos pra devolver as sombras aqui do rosto. Minha gata, as orelhinhas dela, minha gata tá aqui no fundo. Ela deu oi pra vocês. Pra fazer o contorno, mais especificamente o bronzer, eu uso esse daqui, esse stick da Ruby Rose, que ele é na cor Sun Kiss, não sei. Essa não é o nome da cor, eu acho. Eu não sei qual é o nome, mas é esse aqui, ó. Da Ruby Rose, se eu não me engano é o tom do meio, alguma coisa assim. E eu espalhei na tampa do meu hidratante, mas em condições do produto normal, né, dele mais cheio, eu aqueço ele no torso da minha mão. Aqui eu só misturei com um pouco de blindagem pra aquecer o produto, pra ficar mais maleável no rosto e a gente conseguir esfumar tranquilamente. Eu gosto de fazer o meu contorno não exatamente pra deixar, tipo, o rosto mais fino, mas sim pra, tipo, devolver essas sombras. O meu rosto é pequeno e ele é meio oval, então eu gosto de trazer esse contorno assim pro meu rosto, tipo um V-line, sabe? Eu gosto de fazer isso na minha maquiagem. Eu pego muito das referências que eu vejo de maquiagens asiáticas, então eu vivo no Xiaohongshu, que é o TikTok chinês, vendo coisas sobre maquiagem. E maquiagem pra mim é um negócio que eu gosto bastante, faço todos os dias. É uma forma de expressão pra mim, eu gosto bastante. A minha maquiagem não é a mais inovadora do mundo, é bem básico, mas mesmo assim é uma forma de expressão. Uma coisa muito fundamental aqui é o meu contorno do nariz. Eu faço ele assim, contornando só essa parte aqui e levo um pouquinho pros lados, mas não aqui, só pode ficar aqui. E gosto, ao invés de fazer uma linha reta que segue daqui pro olho, de fazer aqui no meio. Realmente uma sombra. Às vezes tem uns contornos que fica só uma linha. E talvez é legal se for a proposta, mas a proposta do meu aqui não é. Eu gosto também de passar o mesmo bronzer na minha pálpebra e um pouquinho aqui na minha testa também. Pra esfumar eu uso esse pincel aqui e é só esfumar. Esse produto é cremoso, então é bem mais fácil de trabalhar. E eu gosto de trazer um pouco desse bronzer já pra bochecha. E não esquece de descer um pouco também pro pescoço. Não tem problema se ficar super marcado, porque depois é só vir com a esponjinha onde ficou marcado e esfumar essa marcação. O contorno do nariz eu uso basicamente o mesmo tipo de pincel, só que menor, e venho esfumando assim. Aqui dos lados eu desço um pouco o bronzer pra cá e também uso pra esfumar o do olho. Com o corretivo e o contorno prontos, a gente vai para uma das partes mais importantes dessa maquiagem, que é o blush. Eu tenho essas duas opções de blush que eu usei nessa maquiagem, que são da linha Blue da Ruby Rose. Esse daqui é o Getting Ready, que é um tom mais pêssego, ele é bem mais amarronzado e alaranjado. E esse daqui é o Morning Routine, que segue quase no mesmo tom, mas ele é um pouquinho mais rosa. E esse produto é muito legal porque ele tem tanto a versão cremosa quanto a versão em pó, pra gente
selar o cremoso, que é o que a gente vai fazer. Pra essa maquiagem eu usei o Getting Ready, que é o mais alaranjado. Eu começo pegando o produto cremoso com esse pincel que eu falei pra vocês que eu usava pra corretivo. Mas eu tô gostando de usar ele pra blush porque ele é menor e o meu rosto é meio pequeno, então eu gosto de ter um pouco mais de precisão onde eu aplico cada coisa. E gosto de usar esse outro lado aqui pra uniformizar o produto no pincel. E eu não gosto de aplicar blush igual geralmente as pessoas fazem, que é daqui pra cá. Eu gosto de deixar mais centralizado mesmo no meu rosto, então eu aplico aqui, bem perto das olheiras, né, de onde fica a sua olheira, mas também não muito abaixo do nariz, porque senão pode puxar um pouco o seu rosto pra baixo. É bem no centro aqui, tipo como se fosse uma bolinha. Ele é cremoso, né, como eu falei pra vocês, então ele tem esse acabamento mais glow também, que depois a gente vai selar e esse acabamento vai sair um pouco, mas se você quiser, você pode usar só o cremoso mesmo, ou selar só algumas partes. Blush aplicado, e vocês podem ver, como eu disse, fica bem no centro do rosto, não vai muito para as laterais, porque também já tem o contorno aqui, que também já é meio alaranjado, então eu gosto de deixar aqui no centro, que eles já se fundem uma coisa com a outra. Eu não gosto muito quando fica meio marcado assim, então eu venho com a esponjinha e esfumo só as laterais do blush, pra ficar com um aspecto mais natural. Mas vocês podem ver que essa maquiagem ainda tá bem tranquila, então calma aí. Agora a gente vai começar a selar essa pele e pra isso eu uso esse pó aqui da Playboy. Lembrando que todos os produtos desse vídeo são produtos bem acessíveis, então vocês conseguem aí achar bem barato pra vender, tanto nesses marketplaces, tipo a Shopee, Mercado Livre, até na Amazon também, mas também é muito barato em locais tipo Busca-Busca, que é onde eu geralmente vou pra comprar esse pó. Os corretivos da Ruby Rose eu paguei tipo R$10 em cada um, nesse pó eu paguei R$10 também. Então, dependendo do lugar, você consegue achar por um preço ainda mais acessível do que já é. E ele é um pó solto, então ele faz um pouco de bagunça. Pra selar a pele, eu gosto de um pincel assim, pra fazer essa primeira camada de pó no rosto. Porque pra sua pele não ficar vincada e não ficar marcada, você precisa primeiro fazer uma camada fina de pó no seu rosto, antes de vir com a camada mais forte ou os outros produtos em pó que você vai usar pra dar o acabamento. Eu pego aqui na tampa quanto de produto eu quero, mas eu dou uma batidinha ou eu assopro pra tirar bastante desse excesso e venho selando só essa região aqui, que é a região de baixo dos olhos e ao redor do nariz, que é a minha linha pressão, que geralmente marca bastante. Então eu gosto de ter esse cuidado a mais, mas ó, vocês podem ver que já vai tirando um pouco desse brilho e um pouquinho na testa. Pro resto do rosto, eu vou usar um pincel um pouco maior e ele tem que ser assim, pra aplicar mais uniforme. E aplico assim ao redor. Nossa, acho que ainda tem muito pó. Vocês podem ver que eu passei em todas as áreas, menos em cima do blush, que eu ainda quero esse viço aqui. Depois de selar com o pincel, eu venho com essa esponjinha triangular e dou uma uniformizada no torso da mão, ou dorso, não lembro como fala. E venho fazendo uma camada um pouco mais grossinha, mas a gente vai tirar o excesso depois. Enquanto esse pó tá aqui, né, eu deixo um tempinho, eu vou passar uma sombra. Eu não uso muito sombra colorida nem nada do tipo, eu realmente só trago essa profundidade a mais pro rosto. E pra isso eu vou usar essa paleta da Elf. Eu não comprei essa paleta, minha mãe tinha e eu só peguei. Mas eu sei que a linha da Blow da Ruby Rose também tem uma paleta com mais ou menos esses tons, uma paleta meio neutra, que inclusive eu quero bastante, mas eu ainda não achei pra comprar. E eu uso esse tom aqui, ó, que é um tom mais clarinho e mais neutro. E eu passo aqui no meu olho, na pálpebra móvel, e venho com um pouquinho aqui embaixo do olho também, pra devolver essa sombra. Não faz uma super diferença, até porque essa luz aqui também é um pouco forte, então vai ter algumas coisas que vão sumir, mas ó, de perto. E eu gosto de usar esse mesmo tom pra poder selar esse contorno que a gente fez no nariz. Então eu venho com uma sombra. Eu sei que tem produtos específicos pra isso, tipo, tem contornos em pó, mas a gente trabalha aqui com o que a gente tem. Bom, acho que tá bom. Agora eu venho com o pincel gigante de novo e tiro todo esse pó que a gente aplicou aqui. Vocês podem ver que a pele tá bem bonita, né? Mas ainda não é tudo, entendeu? Ainda não é tudo, porque vamos aplicar mais blush. Aí eu venho com o em pó agora, com esse pincel aqui, e vou aplicar de novo só aqui no centro.
Não tem problema se ficar um pouco marcado de início, é só esfumar. Ou você aplica o produto, dá uma limpada no pincel e vem com um pincel com um pouco menos de produto, espalhando. Eu gosto de aplicar um pouco no nariz também, como eu já falei. E eu vou vir com só mais um pouquinho desse outro blush, que é o Morning Routine, que ele é um pouco mais rosado, e eu venho com só mais um pouquinho dele, tá? Não muita coisa. Blush depende muito, assim, às vezes eu tô muito afim de usar, e às vezes eu não passo nada de blush, como eu falei, varia da maquiagem que eu estou afim de fazer na semana, né? Agora eu vou ensinar um truque pra vocês de como eu faço as minhas sardinhas na minha maquiagem. E pra isso, eu uso um lip tint também da Ruby Rose. Essa daqui é a linha rosa dele, é a linha dos produtos tradicionais da Ruby Rose. E esse daqui é o Shine Ink na cor S130. Ele é um marrom bem escuro, ó, ele é literalmente marrom, e é por isso que eu uso ele pra fazer as sardinhas. Pra fazer é bem fácil. Eu pego aqui o produto do aplicador, pego um pincel micro fino e pego aqui o produto do aplicador. E o truque pra fazer sardinhas de um jeito mais fácil e elas ficarem mais naturais, às vezes fazendo uma por uma fica meio difícil de deixar esse aspecto mais natural. Então eu pego o meu dedo e carimbo os pontinhos aqui no meu dedo e só venho carimbando no rosto depois. Funciona muito bem. Ó, eu fiz esses carimbinhos aqui, daí eu venho e só carimbo no rosto. Daí é só repetir esse processo mais algumas vezes, até você ficar satisfeito. Daí eu gosto de vir e fazer algumas pontuais aqui no nariz e adicionar mais algumas aqui. E depois eu venho só com o dedo pra deixar mais naturalzinho. E fica assim, ó. Eu fiz bem pouco agora, mas vai de gosto. Quanto mais vocês quiserem, mais vocês fazem. Agora uma assinatura meio da minha maquiagem que eu gosto de fazer é uma pintinha aqui embaixo do olho e uma aqui na sobrancelha por causa da minha diva Jane Kim, claro. E é a mesma coisa, eu pego aqui no pincel e faço aqui. Eu vou pegar o espelhinho pra eu conseguir fazer isso, porque na câmera do celular não vai dar. Esse espelhinho aqui também, inclusive, olha vocês, eu gravando aqui. Esse espelho, inclusive, também comprei lá na 25, paguei R$8 nisso aqui, muito bonito. Daí eu faço uma aqui embaixo do olho e uma aqui na sobrancelha. Tá vendo que elas estão um pouco mais escuras porque tem mais produto aqui, porque eu apliquei diretamente. Então eu faço a pintinha e depois eu dou só uma encostadinha pra tirar mais do excesso do produto, assim. E aí fica mais natural. Eu vou pegar só mais um pouco de sombra pra fazer mais o contorno do nariz, porque eu tô achando que tá muito fraco. Então eu vou pegar um pincel um pouco mais denso, pegar a mesma cor e só fazer aqui. Acho que agora tá bem melhor. Com esse mesmo produto eu vou pegar um pincel, esse daqui é um pincel mais linguinha de gato. E eu pego aqui no aplicador pra fazer a base da boca. Vocês estão vendo que ela tá meio sem cor, então eu gosto de aplicar um lip tint e depois eu venho com outro produto, seja gloss, seja batom, enfim. Vocês podem fazer direto com o aplicador, mas eu gosto de usar o pincel. Eu gosto de aplicar com o pincel porque eu gosto de dar uma apagada nesse arco do cupido aqui e deixar ele um pouco menos arqueado, sabe? Não sei se arqueado é a palavra. E de preencher um pouquinho aqui, ó, no lado da boca, que é um pouco menor. E eu gosto sempre que ao redor da boca esteja muito bem esfumado, porque eu não gosto de nenhuma linha muito marcada, assim, na minha boca. Mais uma referência também de maquiagem asiática, né, que tem bastante isso. E eu pararia tranquilamente por aqui, eu gosto bastante desse resultado. Normalmente não fica tão bom assim a boca já de primeira, mas pra boca eu ainda vou usar esse daqui, que é um gloss labial da linha Blow da Ruby Rose também, na cor Blair, que é a cor GB40, perdão. E esse gloss, eu geralmente não uso muito gloss não, eu sempre uso balme com cor, mas eu gosto desse daqui porque ele é meio que uma mistura de gloss com lip oil. Então a textura dele é muito confortável e ele é muito hidratante. Ele tem uma cor bem nude, assim, é um rosa bem neutro e por isso que eu gosto, fica bem tranquilinho. E como eu disse, eu passo por cima e só espalho aqui nas bordas. E aí fica assim, ó. Parecendo que eu acabei de comer macarrão com molho. Mas é o conceito. Gente, eu acho que eu nunca fiz a minha maquiagem gravando e a maquiagem ficou tão boa assim, de verdade. Pra sobrancelha eu tô sem o produto nas minhas mãos,
mas eu também uso um gel de sobrancelha da linha Blow da Ruby Rose e ele é incrível. Ele deixa a sobrancelha mais durinha, mais no lugar. Realmente é muito resistente, eu não tenho aqui comigo agora porque eu acabei com o meu e ainda não consegui recomprar. Daí você pode vir com fixador, eu vou usar esse daqui da Max Love, mas eu não sei se eu recomendo ele. Eu uso porque eu gosto pra tirar um pouco desse acabamento de pó da pele, mesmo que a pele ainda esteja, ó, bem reluzente, vocês podem ver. Que não é uma pele mate, esturricada, mas também não é uma pele glow. É ali, como eu disse, na linha tênue do soft matte. Daí eu venho e aplico essa bruma barra fixador bastante. Eu já usei da Visela, que é muito bom, mas não é exatamente uma bruma fixadora. É mais uma bruma hidratante, aquela Stay Fix, que é da mesma linha da base, que é a minha base favorita. Isso daqui, gente, é muito bom em termos de durabilidade e rende muito esse produto. Então, se vocês puderem investir um pouquinho mais, eu recomendo bastante vocês comprarem essa base, tá? Eu usei ela por uns 2 anos, sem brincadeira. Mas fixadores de maquiagem eu não tenho nenhum, assim, tipo, nossa, usa esse daqui que vai fixar a sua maquiagem o dia todo. Porque eu ainda não testei, tenho alguns em mente. O da Maria Margarida, tem Embaixo d'Água, o da Dylos. E é esses dois que eu quero testar. Quando eu comprar, eu trago aqui pra vocês mais um tutorial de maquiagem, caso vocês gostem desse aqui. E aí é só esperar secar. E esse é o tutorial da minha maquiagem. Ficou assim, ó, mais de perto. Vocês podem ver que tem uma texturinha aqui, né? Mas é mais por causa da minha irritação da pele mesmo. Podem ver que a gente aplicou o pó, tudo certinho, mas que mesmo assim a pele não fica esturricada. E é esse efeito que eu gosto e que eu acho que é marcante, assim, na minha maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei gravar, eu adoro falar sobre maquiagem, consumir conteúdo de maquiagem. Então se vocês gostarem desse vídeo e quiserem mais vídeos como esse, me avisem. Eu faço, eu prometo, demoro talvez, mas eu faço, eu juro. Não se esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais também, tá? E é isso, a lista de produtos que eu usei vão estar aqui na descrição. Então, caso vocês queiram saber de algum produto, é só vir aqui na descrição que vai estar tudo listado. Eu não vou colocar link porque, como eu falei, varia muito os preços de lugar pra lugar, mas pesquisem e encontrem o melhor preço. E essa é a maquiagem feita com produtos baratinhos, tranquilinhos aí pro seu bolso, que vão te dar um acabamento muito legal e ficar com a maquiagem belíssima. E é isso, guys. Bye!